Olá, pessoal. Vamos começar aqui a apresentação do nosso grupo Unidos contra a Loss, do curso de Mineração de Dados Complexos da Unicamp. A gente vai falar sobre o tema aqui de análise de sentimentos de notícias de finanças. E gostaria de começar falando sobre um breve roteiro aqui da nossa apresentação. Então, a gente vai começar contextualizando o problema, em seguida falando um pouco sobre os dados, a análise exploratória que fizemos e a limpeza. Modelo baseline construído para que a gente possa ter uma comparação de performance e a exploração de outros modelos mais complexos. Por fim, a gente fala sobre melhorias futuras e outros resultados que gostaríamos de encontrar. Iniciando aqui sobre um contexto e motivação para o problema, a gente tem aqui um cenário de um mercado financeiro extremamente sensível a expectativas e notícias diárias, né? A imprensa e as notícias são divulgadas a todo momento e existe um grande volume de notícias sendo circuladas aí tanto para os agentes financeiros, né, quanto para as pessoas, realmente pessoas físicas do mercado. E essas notícias, elas guiam decisões. Né? Essa análise de sentimentos, ela é relevante para não só dar um insight rápido ali para alguém que está operando no mercado, quanto também ser usado de insumo para aprimorar algoritmos de trading quantitativo que possam ser informados por essas notícias e realizar aí algum impacto de preço no mercado financeiro. Então, falando aqui sobre análise exploratória. Bom, o nosso conjunto de dados era contido por quase 5.000 amostras, divididas entre treino, validação e teste, e era composto por notícias financeiras. E essas notícias elas eram classificadas entre neutra, positiva ou negativa, a depender do sentimento contido na notícia em si. Além disso, fizemos uma análise sobre o grau de desbalanceamento entre as amostras, entre as classes. Observamos que tanto no conjunto de validação e de treinamento, a classe neutra era bem mais proeminente do que a classe negativa, que também era bem mais proeminente do que a classe negativa, e isso em um comportamento muito parecido ao comparar validação e treinamento. Além disso, fizemos uma análise sobre a nuvem de palavras para observar quais são os termos mais presentes em cada uma das classes, e é possível notar que as classes são bem similares entre si, o que chamou bastante nossa atenção. E mais um ponto de análise bem interessante, nós exploramos aqui a distribuição de IDF de cada um dos termos que compõem o nosso dataset. É possível notar que o nosso dataset possui termos com maior frequência de um IDF bem alto, que são termos que fazem relação ali ao nome de uma empresa, nome de um produto, de um nicho de atuação, e também termos bem diferentes, bem exóticos, que são os contidos na tabela no centro do slide, que foi algo que também nos provocou a analisar mais profundamente. Bom, então vamos falar um pouco sobre a limpeza dos dados, né? Como comentado, a gente tem aí alguns termos que fazem com que o conjunto de dados tenha uma menor representatividade, né? Os termos sejam menos distintos em meio ao conjunto de documentos. Então, como nós vamos utilizar TF-DF, isso é bem relevante. A gente fez aí uma limpeza por stop words, por pontuação e números. Fazemos aí também uma normalização da capitalização das letras, né, para que tudo esteja em lowercase. E ao fazer isso, a gente, na verdade, observa que o impacto na nuvem de palavras é, a princípio, negativo. A gente olha aqui e isso traz uma homogeneização das classes. Aqui dá para reparar que todas as classes têm aqui o termo company, o termo finish, e isso vai ter alguns impactos que a gente vai mostrar daqui para frente. Então, aqui no modelo baseline, a gente utilizou o modelo de regressão logística, utilizando, como eu comentei, a autorização por TF-DF, e fizemos esse treinamento sobre os dados já limpos e com filtragem. E com essa configuração, a gente obteve aí uma acurácia balanceada de 70%,
mostrando aqui um pouquinho a matriz de confusão. De fato, a gente vê que, apesar de utilizar aí, pesos, né, uma ponderação no treinamento, o desbalanceamento de classes ele ainda é visível. A classe negativa teve uma performance menor na predição, enquanto que as classes positiva e neutra tiveram performances aí parecidas, né? Então, isso que a classe negativa que puxou aqui a acurácia balanceada para baixo. Então, falando aqui sobre outros modelos. Então, com o resultado do baseline, a gente resolveu explorar novos modelos e novas abordagens. A primeira abordagem avaliada foi uma limpeza adicional dos dados, baseada nos graus ali de IDFs que a gente observou anteriormente. Removemos todos os termos com um IDF maior do que 7,5. Nós entendemos que são termos muito específicos e que não agregam em termos de diferenciação entre as classes. E também removemos termos com IDF inferior a 4,5. Que são termos que a gente entende que podem ser considerados como stop words para o nosso contexto de domínio e de problema. E aí, ao fazer isso, a gente já consegue observar o maior grau de diferenciação entre as classes, que era algo que estava nos incomodando até então. A gente consegue ver que os termos mais presentes na classe positiva e negativa já são termos diferentes, e são termos também que já começam a expressar mais o sentimento associado à classe correspondente. Além disso, fizemos uma pequena aumentação dos dados, aumentamos as classes positiva e negativa em 20%, e essa aumentação se baseou na duplicação de documentos de classe positiva e negativa, seguida por aplicação de substituição por termos que tenham sinônimos em relação aos termos contidos nessa classe duplicadas. E dessa maneira, a gente conseguiu fazer uma aumentação bem breve na classe positiva e na classe negativa. Além disso, por fim, nós já aplicamos aqui um grid search no SVM linear. Do lado direito a gente tem aqui todas as features, todas as possibilidades de parâmetros testadas, e na esquerda as possibilidades de tratamento também testados. Em negrito nós podemos observar a melhor combinação entre cada uma dessas possibilidades, e o que nos chamou a atenção foi que a acurácia balanceada para esse melhor combinação foi por volta de 70%, algo bem similar ao observado anteriormente no modelo baseline. Isso foi algo que nos incomodou e também nos provocou a testar novas possibilidades. E a primeira possibilidade testada foi o uso de LLMs para classificar texto. Utilizamos 4 modelos diferentes: o Gemini 2.5 Flash, o Gemini 2.5 Pro e o GPT-4o Mini e 4o. Além disso, testamos 2 abordagens diferentes para prompts. O Zero Shot, em que você não passa nenhum exemplo ali, um contexto bem breve, e testamos também o Few Shot. Nesse Few Shot, nós passamos para o prompt 3 exemplos de cada uma das classes, para dar mais contexto ali para o modelo de linguagem. E também testamos o uso do texto original e o texto com a limpeza básica de remoção de stop words e pontuação. E é possível observar que o texto original, em todos os casos, foi melhor do que o texto limpo, porque os modelos de linguagem trabalham melhor quando tem um contexto maior, e ao remover algumas stop words, isso se perde um pouco. E além disso, todas as abordagens de few shot foram superiores à de zero shot. E aí, como observamos isso, nós testamos uma nova possibilidade, que é o que nós chamamos de few shot tunado. Esse few shot tunado, além de exemplos, nós também passamos uma breve definição do que era uma classe positiva, do que se esperava de uma classe positiva, do que se esperava de uma classe negativa e da neutra. E foi a nossa melhor combinação aqui de resultado, onde a gente teve ali 85,62% no conjunto de teste, e que nos evidenciou de que, ao utilizar LLMs, o maior esforço tem que ser focado em produzir prompts de qualidade. Bom, e na sequência aqui, então, a gente fez aí o fine-tuning de alguns modelos Transformer. Utilizamos os modelos BERT Small, Bayes and Cases, FinBERT e Roberta Bayes. E realizamos aqui uma pequena busca por parâmetros de Learning Rate e Weight Decay. Por fim, a gente optou aqui por seguir com um Learning Rate ligeiramente menor que o normal,
e um weight daqui um pouquinho mais alto para contrapor ali o efeito do overfitting, que eu vou comentar em breve. Mas a gente teve a melhor performance aqui utilizando o Finburt, o que é justificado, dado que ele é um modelo pré-treinado com dados de finanças, então ele já traz aí uma representação dos dados, né, de atenção interessante para o nosso contexto. E a gente obteve aí uma acurácia balanceada de aproximadamente 88% no conjunto de teste. Como eu comentei em relação ao overfitting, né, a gente observa aqui um indício de overfitting por volta da época 4 e 5, né, com uma divergência conforme a gente treina aí até a 15ª época. E na matriz de confusão, um comportamento interessante, né, que a gente observa, e o modelo Transformer ele tem uma dificuldade maior para predizer a classe neutra. Como, né, na linguagem humana, realmente a classe neutra seria algo um pouco mais ambíguo. E, por outro lado, aqui as classes positiva e negativa são bem demarcadas, inclusive a classe negativa, como talvez ela tenha palavras mais distintas ali, palavras realmente negativas, o modelo conseguiu distinguir perfeitamente aqui da classe positiva, isso nos surpreendeu bastante. Falando então aqui um pouco sobre melhorias futuras, a gente tem aqui, né, então, na parte de Transformers, a gente gostaria de explorar um pouco mais as técnicas de explicabilidade, a gente mostrar ali em relação a quais termos são mais relevantes para cada contexto, enriquecer o nosso dataset de treino, utilizando não só outros datasets de finanças maiores, mas também aumentação de dados com LLMs, e estratégia de ensemble para que a gente possa ter modelos mais ricos e né, sem muitos vieses, com outras contribuições. Em relação a LLMs, a gente poderia testar outros modelos, né? A gente optou aí por preferir o Gemini e o GPT. E em relação também a LLMs, adotar aí um prompt engineering um pouco mais amplo, fazendo outros prompts e testando outras técnicas ali com as LLMs escolhidas. Então, acreditamos que seja isso. Tivemos aí bons resultados e foi uma exploração bem interessante do problema. Obrigado a todos aí pela atenção.